refletir sobre o tema mudança que necessitamos. Quem aqui quer mudança? Quem quer mudar? Quem quer começar a mudança? A primeira vez que eu vi essas três perguntas foi em uma charge que um colega meu postou, e lá estava um orador perguntando quem quer mudança, e todo mundo levantou a mão. Agora, quem quer mudar? Aí o pessoal começou assim, a ficar pensando se de fato ele queria mudar. E na hora da pergunta, quem quer começar a mudança, aí os personagens foram tudo embora. Eu espero que não seja a nossa situação aqui, né? De fato, venhamos querer mudança e querer começar a mudança na prática, né? Então, o significado de mudança é alteração, modificação de estado normal de algo, mudança de caráter. Os sinônimos são transformação, alteração, diferença e modificação. Nós vamos refletir nessas três perguntas nesta manhã. Vamos começar falando quem quer mudança. Se eu passasse uma folhinha para vocês colocassem lá o que vocês querem mudar, surgiu uma série de coisas que vocês gostariam de mudar, seja na vida de vocês, na família, na igreja. Se tratando de sentido espiritual, vocês poderiam pensar assim: rapaz, estou precisando mudar na questão da alimentação, do vestuário, na guarda do sábado. Os jovens da igreja estão precisando de mudança, a questão da devoção, pregação, e surgiu uma infinidade de respostas que vocês dariam. Em Mateus capítulo 19, nós encontramos um jovem rico, uma história muito famosa, muito conhecida, que de alguma forma ele ouviu falar que Jesus estava operando mudança na vida das pessoas. E ele foi atrás dessa pessoa que estava mudando a vida das pessoas, atrás de Jesus. E ele chega, aqui a partir do verso 16, ele chega ali ajudando Jesus: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Essas foram as palavras melodiosas que ele apresentou a Jesus. E Jesus, sendo humano e divino ao mesmo tempo, ele não era orgulhoso como nós seres humanos, não era cheio de vaidade. Ele deixou de lado a sua bajulação. Ele falou: bom, só existe um que é Deus. Então ele apontou para Jesus, para Deus, que é o único que é bom. Mas ele falou o seguinte: se você quer mudança, então guarde os mandamentos. Então ele apresentou aqui o segredo para ele operar a mudança em sua vida. Essa foi a receita que Jesus apresentou para aquele jovem rico. Em Lucas, também no capítulo 19, verso de 1 a 10, nós encontramos outro personagem rico. Ele aqui também ouviu falar que Jesus estava operando mudança na vida das pessoas, e ele também foi atrás de Jesus para ter mudança em sua vida. Ele queria conversar com essa pessoa que mudava a vida das pessoas. Ele queria conversar com Jesus. Então ele foi atrás de Jesus. Ele soube que Jesus iria passar ali na sua cidade. Então Jesus vinha com uma grande multidão, nós sabemos pela história que ele era de pequena estatura. Então ele fez o seguinte: vou subir numa árvore, quando Jesus passar, vou ver quem é essa pessoa que o povo tanto fala. E quando Jesus passa ali, ele fala: olha, desça da árvore porque eu quero pousar em sua casa. Então esse foi o chamado que Jesus fez a Zaqueu. E Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, uma raça que as pessoas não queriam contato. Então existiam muitos coletores de impostos, e ele não era apenas um coletor de impostos, ele era o chefe dos coletores de impostos. Então, se as pessoas já não gostavam dos coletores de impostos, imagine que Zaqueu que o pessoal não gostava, porque ele era o cabeça, ele era como se fosse um professor para os outros, ele ensinava aos outros. Então, como se fosse a nossa Receita Federal aqui no Brasil, que as pessoas têm raiva, né? Então, a outra pergunta que nós iremos refletir é: quem quer mudar? Um ponto que eu quero conversar com os irmãos essa manhã é que nós, como igreja, estamos precisando mudar a questão do nosso congregar, a questão de estarmos nas reuniões da igreja. Se nós estamos achando pouco as pessoas que estão aqui no sábado, quanto mais no domingo, na quarta-feira, então muitas vezes tem menos pessoas. Então, uma coisa que nós precisamos mudar. Os irmãos aqui que são mais antigos, antes de se batizar, passaram pelo princípio de fé, esse livrinho aqui pequeno, né? E um dos requisitos para ser membro da igreja é ser uma pessoa assídua da igreja. E o princípio de fé diz que apenas doença ou causa justa pode justificar a ausência da pessoa na igreja. Então esse é um ponto que nós precisamos considerar.
Então nós, quando fomos nos preparar para a passamos pelo princípio de fé, fomos bons que nós estudamos, que precisamos ser pessoas assíduas na igreja. O nosso regimento interno da igreja também fala que um dos deveres dos membros é serem ativos e assíduos na igreja. Essa é uma responsabilidade que nós temos. No Guia para Oficiais da Igreja, lá fala sobre as responsabilidades da igreja, e tem um texto testado lá que diz o seguinte: devemos agir como crendo na verdade que a vinda do Senhor está perto, que somos peregrinos e forasteiros na terra. Então nós, como adventistas, professamos que Jesus está para voltar e precisamos preparar para isso. Mas Satanás, ele não está dormindo. Ele sabe que Jesus está para voltar, então ele agora está falando coisas para a gente se distrair e ficarmos desatentos para com a volta de Jesus. Então, muitas vezes o nosso comportamento demonstra que Jesus não vai voltar logo. E uma das coisas é com relação ao nosso congregar. Existem muitas coisas para a gente fazer e a gente deixa muitas vezes de congregar. E nesse capítulo também é citado um texto que está na lição hoje. Devemos aproveitar toda a oportunidade de nos colocarmos no conduto da bênção. Cristo diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. As convocações da igreja, como as reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a cerúlea. Nós vimos na missão que só o fato de ir à igreja não é o segredo para alcançar a chuva cerúlea, mas é um dos requisitos. É uma das oportunidades que temos para alcançar a chuva cerúlea. Agora você imagina, está lá os irmãos da igreja, clamando a Deus, buscando a face de Deus para receber a chuva cerúlea, aí Deus derrama a chuva cerúlea e a gente não está lá. Perdemos a bênção. Perdemos a bênção do derramamento do Espírito Santo em plenitude. Então precisamos estar nesses momentos para clamarmos ao Senhor pela chuva cerúlea. E uma das orientações que foram dadas aos discípulos lá na igreja primitiva foi permanecer em Jerusalém até que eles fossem revestidos do alto para assim proclamar a mensagem. Então precisamos estar congregando para clamarmos pelo Espírito Santo, para que ao recebermos agora a gente possa levar essa mensagem às pessoas. Vocês recordam o que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 25? O texto diz o seguinte: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Então existem muitas pessoas que professam servir a Deus, mas estão deixando de congregar. Tem se tornado um costume deixar de congregar. Então o apelo do apóstolo Paulo é não deixar a nossa congregação, como é costume de muitas pessoas. Nós não podemos cair nesse costume. Aí, para aqueles que são mais novos na igreja, provavelmente passaram por esse livro aqui, crenças fundamentais, para se preparar para ser membro. E aqui nós temos um capítulo sobre a igreja, e também fala dos deveres dos membros, e um dos deveres é ser assíduo na igreja, é estar congregando na igreja. E a inspiração é o seguinte: muitos vacilarão na fé, caso negligenciem constantemente encontrar-se para a reunião e oração. Caso lhes fosse impossível fruir esses privilégios religiosos, então Deus enviaria luz diretamente do céu por meio de seus anjos, a fim de animar, alegrar e abençoar seu povo disperso. Ele, porém, não se propõe a realizar um milagre para sustentar a fé dos seus santos. Exige-se deles que amem a verdade o suficiente para se darem alguns pequenos incômodos, a fim de obter os privilégios e bênçãos a eles oferecidos por Deus. O que esse texto está falando para nós? Vocês conseguiram entender a essência dele? Então o texto está dizendo o seguinte: se eu não pudesse de forma alguma estar na igreja, então Deus faria um milagre para enviar anjos para se encontrar comigo e assim levar luz, levar conhecimento da palavra de Deus para mim. Se eu não pudesse de forma alguma. Mas se eu posso estar na igreja, então preciso ter alguns incômodos para estar na igreja. Então esse é o princípio ensinado nesse texto. Então dessa forma nós iremos ser sustentados na fé, estando no lugar em que invocar o nome de Deus. Quando nossos irmãos voluntariamente se afastam das reuniões religiosas, quando deixam de pensar em Deus e de o reverenciar
negligenciar, quando não tomam por seu conselheiro e baluarte de sua defesa, quão depressa passam a adotar os pensamentos mundanos e a incredulidade, e vãs confianças e filosofias que substituem a fé. Aqui também fala que todo crente deve ter o coração inteiro em ligação com a igreja. A prosperidade desta deve constituir o primeiro interesse. Aqui até fala, usa palavras duras assim: o membro não tem interesse na igreja, é melhor ficar sem ele do que ter ele, e ele não ter a igreja como interesse principal. Aqui fala-se que não tem interesse nas reuniões de negócios, em geral, não tem interesse real na causa de Deus. Então precisamos colocar como prioridade as coisas de Deus, colocar como prioridade estar na casa de Deus. Os momentos em que temos reuniões, os momentos em que vamos adorar a Deus. O salmista Davi fala que o desejo dele era morar na casa de Deus. Ele desejava estar sempre na presença de Deus. Aí, às vezes a gente não quer nem estar na igreja 3 vezes na semana, imagina morar na casa de Deus. Isso tornaria algo impossível. Salmo 122, verso 1, o que esse texto diz? Estão lembrados? Vamos à casa do Senhor. Então nós precisamos ter a alegria de estar na casa de Deus. Precisamos ter o compromisso de estar na casa de Deus. É verdade que às vezes a gente não está muito disposto para a igreja, não. É verdade que muitas vezes a gente está triste, cansado, seja lá o motivo que for, a gente não quer vir da igreja. Mas em Jesus a gente alcança a alegria. Em Jesus nós alcançamos motivação para estar na igreja. Em Jesus a gente alcança o desejo de estar na igreja. Então a gente pode estar nessa situação e falar assim: eu não estou com muita vontade de ir à igreja hoje, mas eu vou. Deus tem uma bênção para mim lá. E chegando na igreja, quem sabe você volta mais animado, você volta mais motivado de no próximo culto estar na casa de Deus. Então a gente precisa ter esse pensamento. Então até nós temos um livro chamado Os Grandes Temas Bíblicos, que lá fala sobre reformas em povo de Deus, e uma das reformas que estamos precisando fazer é em congregar mais. Lamentações, no verso 4, diz assim: os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas, todas as suas portas estão desertas. Então muitas de nossas igrejas estão passando pela dificuldade das pessoas congregarem. Então você vai na igreja e está vazio a igreja. Olha o tanto de pão que temos aqui. Mas nós temos muitos membros, nós temos muitos interessados. Esses irmãos precisam estar congregando. E a palavra de Deus em muitos textos fala sobre congregar, Deus chamando o povo para congregar. E esse princípio é para nós também, para nós congregarmos. Falava dos irmãos subirem a Jerusalém. E vocês podem prestar atenção à distância que era chegar a Jerusalém. As pessoas iam em caravanas, estavam lá para adorar a Deus. A Bíblia também fala das festas que Deus estabeleceu para o povo estar lá. E na igreja cristã primitiva, o relato de Atos fala que todos os dias o povo estava no templo. Nós não temos culto todos os dias para estar na igreja. São 3 dias oficiais que nós estamos na igreja. Então precisamos priorizar esses momentos. No livro Serviço Cristão, tem um capítulo que fala da reunião missionária. E lá fala o seguinte: alguns temendo sofrer perda de tesouros terrestres, negligenciam a oração e reunir-se para a adoração de Deus, para que tenham mais tempo para dedicar suas lavouras, os seus negócios, mostram por suas obras a que mundo eles dão maior valor, sacrificam privilégios religiosos que são essenciais para o seu progresso espiritual pelas coisas desta vida e deixam de obter o conhecimento da vontade divina, não aperfeiçoam o caráter cristão e não alcançam a medida de Deus. Põe em primeiro lugar seus interesses temporais, mundanos, e roubam a Deus o tempo que deveriam dedicar ao seu serviço. Deus assinala essas pessoas e receberão maldição em vez de bênção. A gente quer ganhar bênção? Nós temos que fazer o contrário disso aí. Estarmos no local e buscarmos a presença de Deus. Não priorizarmos as coisas deste mundo, as coisas seculares. E o texto conclui dizendo assim: Deus se lembrará dos que se têm reunido e pensado em seu nome, e Ele os poupará da grande conflagração, serão à sua vista como joias preciosas.
Então, nos livros e registros do céu está lá registrado todos aqueles que priorizam a Deus e que estão sempre se reunindo em sua casa de oração. Então, essa é a promessa que a inspiração apresenta. E também nós temos o capítulo que fala sobre o Espírito Santo, que fala que Deus só vai derramar o Espírito Santo quando a maior parte da igreja for cooperador de Deus. Então precisamos estar cooperando com Deus, precisamos estar buscando a sua presença. Tenho aqui também esse livro Ministério Pastoral, que tem alguns textos falando sobre a importância de congregar. Ele aqui começa falando que Jesus foi um homem de oração, nós precisamos orar também, a igreja precisa buscar mais a presença de Deus. E aqui fala assim: a igreja precisa orar muito se deseja caminhar na luz, assim como ele está na luz. Já vou ver aqui, por gentileza, ler o texto. O culto de oração é o pulso do corpo da igreja. Um culto de oração sempre mostrará o verdadeiro interesse dos membros da igreja nas coisas espirituais e eternas. O culto de oração é como um pulso para o corpo, denota a verdadeira condição espiritual da igreja. Uma igreja sem vida, decadente, não tem prazer nos cultos de oração. Então esse texto aqui mostra o termômetro espiritual da igreja. Se a igreja busca a Ele, busca a Deus em oração. Então você muitas vezes vai na reunião de oração, poucas pessoas estão ali. Então, de acordo com esse texto, a gente está mostrando as pessoas que estão interessadas no progresso espiritual deles e da igreja. O outro texto diz assim: nos declara que certamente não há algo em ir ao conselho e faltar ao culto de oração, o ausentar-se das reuniões onde o céu de Deus apresentará a mensagem do céu. É mais seguro você estar onde Cristo disse que estaria. Os que valorizam as palavras de Cristo não se afastarão dos cultos de oração ou das reuniões para os quais o mensageiro do Senhor foi enviado para falar sobre coisas de interesse eterno. Então a gente pode pensar assim: ó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não faz mal nenhum eu não ir ao culto hoje. Mas aqui diz que o local seguro de estarmos é onde o céu de Deus estão. Jesus disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu deles. Pode você se dar ao luxo de escolher a diversão e perder a bênção? É a transigência com essas coisas que tem uma notável influência não apenas em sua própria vida e em seu caráter, mas também sobre a vida e o caráter de seus companheiros. Se todos os que professam ser seguidores de Cristo fossem assim de fato e de verdade, estariam a mente de Cristo e fariam as ordens de Deus, existiria uma tentação de transigir com o eu e mostrariam que não desfrutam os prazeres frivosos do mundo em maior medida do que o privilégio de encontrar-se com Cristo na reunião de oração. Então teriam uma decidida influência sobre outros e os induziriam a seguir seu exemplo. Então é isso que precisamos fazer: colocar o lugar de oração como prioridade. Rodolfo, por gentileza. É necessário que sejamos diligentes em orar. Não permita que nada o atrapalhe. Faça todos os esforços para manter aberta a comunhão entre Jesus e seu próprio coração. Aproveite todas as oportunidades para ir aonde se costuma orar. Os que estão realmente buscando comungar com Deus serão vistos em reuniões de oração, fiéis ao seu dever, fervorosos e ansiosos por colher todos os benefícios que puderem. Aperfeiçoarão cada oportunidade de colocar-se onde possam receber os raios de luz do céu. Onde serão vistos fiéis, de acordo com o texto? Reunião de oração. Nas reuniões de oração. Quando o texto diz assim: antes de sair de casa, dirija-se a Deus em oração particular, peça sua bênção e Ele que vem em secreto te recompensará. Com o coração comovido pelo amor de Jesus, vá à reunião sentindo que é pessoalmente responsável por seu sucesso.
Se forem poucos os que assistem, você deve sentir uma dupla responsabilidade, pois está ao serviço de Deus e deve fazer o que for possível com seu talento, seu tato e sua habilidade para tornar o culto de adoração interessante. Aí alguém pode falar assim: irmão, culto de quarta-feira, com que a gente vai, negócio desanimado. Não, é isso que a gente tem que decidir fazer. Aqui diz o texto que nós temos uma dupla responsabilidade. A responsabilidade, uma das responsabilidades é ir ao local do culto, e a outra responsabilidade é você fazer o culto se tornar animado. Então você vai testemunhar Jesus, vai fazer seu pedido de oração, vai cantar, você vai fazer um culto animado, um culto fervoroso. Então nós temos essa responsabilidade. Se o negócio está desanimado, eu vou lá para animar. Essa é a minha responsabilidade. E até eu ouvi um vídeo ontem que falou assim: não é a falta de estrutura que está fazendo as pessoas não irem à igreja, é a falta de sede de Deus. E lá no vídeo mostrava os irmãos africanos, no meio de chuva, sem terra, lá orando, louvando a Deus. O que está faltando para muitas pessoas é sede de Deus. Então, quando nós tivermos sede de Deus, não importa se tem 2, 3, a gente vai estar lá. Nós vamos ter essa responsabilidade de adorar a Deus, de buscar a Deus em seu local de culto. Os cristãos nem sempre dão a devida importância à adoração pública, não percebem sua responsabilidade no assunto, especialmente a reunião de oração. Ainda que poucos apreciem o momento de oração, ele pode ser interessante e proveitoso. A presença de Jesus não está limitada a grandes assembleias. Então precisamos ter isso na nossa mente. Não importa o número de pessoas que estejam na igreja, tem que estar lá, tem que marcar a minha presença. Preciso estar lá junto com os irmãos, tendo o calor humano. Muitos assistem ao culto de pregação, mas negligenciam as reuniões de oração. Nisso também se exige reflexão. Então, muitas pessoas estão no sábado na igreja, mas se esquecem dos outros dias de adoração. Que profunda e séria importância é dada a essas pequenas assembleias. Jesus Cristo pagou o preço do resgate, seu sangue pela salvação deles, e está entre eles quando se reúnem para adorar a Deus. A majestade do céu identifica seus interesses com os crentes, por mais ruins que sejam suas circunstâncias, e seja o que for que tenha o privilégio de se congregar. Então Jesus se faz presente quando os filhos de Deus estão reunidos para buscar o seu nome. O Senhor tem mostrado a mim que deve haver grande interesse dos guardadores do sábado por conservar suas reuniões e torná-las interessantes. Há grande necessidade de manifestar-se mais interesse e energia nessa direção. Todos devem vir algo para dizer ao Senhor, pois assim fazendo serão abençoados. Um livro de memórias é escrito com respeito àqueles que não abandonam as reuniões, mas falam muitas vezes uns aos outros. Então, os filhos de Deus devem estar nas reuniões e estimular outros. Vamos lá fazer parte da reunião também. Falar das pessoas, para as pessoas sobre as reuniões de oração, os cultos que há na igreja. A reunião de oração e testemunhos deve ser um período de especial auxílio e encorajamento. Todos devem sentir que é um privilégio tomar parte dela. Então precisamos que todos que confessam a Cristo tenham alguma coisa para dizer na reunião de testemunhos. Nós precisamos priorizar esses momentos de estarmos com Deus. Então agora você imagina, nós estamos em um tempo de liberdade religiosa, nós podemos ir à igreja, nós temos esse privilégio, nós temos o tempo, nós temos todas as facilidades do mundo para estarmos na presença de Deus. A maioria aqui tem seu transporte para estar na casa de Deus, mas enquanto chegar um decreto ambiental, a gente vai ter tempo para adorar? Nós não vamos ter mais tempo para adorar. Iremos adorar em grupos, estando perseguidos pelas matas, pelos vales. E essa questão de não termos mais um tempo para adorar, nós sentimos um pouco na pandemia. Então muitas pessoas falavam assim: estou com saudade de ir à igreja. Aí passou a pandemia e parece que a saudade passou. Muitas pessoas agora ficam de vez sem ir à igreja. Tem muitas pessoas que desde a pandemia para cá nunca mais foram à igreja. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus concede estar em sua casa de adoração. Nós temos todas as vantagens possíveis para estar na casa de adoração, para louvar o nome de Deus. E mesmo sendo um povo pequeno, nós precisamos ser um povo fervoroso, precisamos ser um povo unidos para adorar o nome do Senhor. Agora voltando lá à história de Mateus 19,
Depois que Jesus falou para aquele jovem rico que deveria guardar os mandamentos, ele fez pouco caso de Jesus e falou assim: ué, isso não é fácil desde pequeno tudo isso aí. Não tem algo mais importante para mim fazer, não? E aí Jesus fala: venda tudo que você tem e dê aos pobres e segue. Então essa foi a receita que Jesus apresentou para aquele jovem rico. Então supostamente ele guardava a lei de Deus, guardava os mandamentos, mas ele guardava na letra, ele guardava de forma exterior. Mas Jesus apresentou agora o mandamento de forma interior para ele. Jesus apresentou agora o princípio da lei que, segundo ele cumpria, né? Que era o princípio do amor para com Deus e para com o próximo, que ele estava precisando cumprir. E Lucas 19, que é um outro personagem nosso, o que ele fez quando Jesus disse: desce e vamos para a sua casa? Ele de fato desceu e foi até a sua casa com Jesus, recebeu Jesus bom grado. Agora a terceira pergunta que eu fiz: quem quer começar a mudança? A mudança para acontecer em nossa vida, ela precisa partir do nosso coração. Ela não vai acontecer de forma externa. Ela precisa vir de Jesus. Jesus precisa estar em nosso coração para que possamos ter a mudança que desejamos operar. Então, quando Jesus estiver em nosso coração, isso vai transbordar para fora. Agora eu vou passar a viver os princípios da palavra de Deus, viver o que Deus apresenta para nós. Agora eu vou passar a ter um propósito de vida. Eu vou passar a fazer aquilo que Deus de fato quer para nós. E a mudança não é algo fácil e instantâneo, requer esforço, requer trabalho. E Mahatma Gandhi disse: temos de nos tornar na mudança que queremos ver. Então muitas vezes nós queremos mudança em nossa família, queremos mudança na igreja, queremos uma igreja limpada, aquela coisa toda, apresentamos um monte de requisitos para que a igreja fique boa, mas a gente não quer ser esse requisito, a gente não quer operar a mudança. Então, se a gente quer mudança, precisamos ser a mudança que desejamos ser. Efésios capítulo 5, verso 16 fala que nós precisamos aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Então, quando nós vivemos o tempo, aproveitamos o tempo, então nos comprometemos a utilizar o nosso precioso tempo com Deus. E muitas vezes significa sacrificar algumas áreas da nossa vida para estarmos ao lado de Deus, para fazermos a vontade de Deus. E às vezes temos que deixar atividades, colocar no topo da nossa lista de prioridades. Então, quando mudamos e alinhamos nossos valores com o de Deus, então começamos de fato a aproveitar o tempo, passamos de fato a remir o tempo e dedicá-lo ao sagrado propósito de Deus, a desenvolvermos intimidade com Deus. Lá em Mateus 19, depois que Jesus falou para o jovem rico: venda tudo, Deus focos, o que ele fez? Ele vendeu? Ele saiu dali triste com o que Jesus apresentou. Então, de fato, Jesus apresentou ali, Jesus mostrou ali que ele não cumpria a lei de Deus que ele tinha falado. Ele colocou Jesus nesse caso, né, quando falou para guardar os mandamentos, isso aí tudo ele vai fazer de pequeno. Tem algo mais importante para ele fazer? Jesus apresentou o princípio que ele não estava cumprindo da lei de Deus, era do amor. O princípio do amor para com o próximo. Ele não tinha amor para com o próximo. Então ele não estava cumprindo a lei de Deus, porque os mandamentos que Jesus apresentou ali apresentam amor para com o próximo. E aí Jesus falou o seguinte para o discípulo: é difícil um rico entrar no reino de Deus. Por que é difícil um rico entrar no reino de Deus? Geralmente os ricos são apegados às suas riquezas. Mas quer dizer que os ricos não se salvarão? Existem muitos ricos que se salvarão. Existe também o pobre que não vai se salvar porque está apegado à sua miséria. No lugar de ele se apegar a Cristo, ele se apega à sua miséria. Então o princípio aqui é do apego. Aquele rico estava apegado às suas riquezas. E aí, quando os discípulos ouviram Jesus falar isso, ele falou assim: ué, porque o judeu tem o seguinte conceito: os ricos são muito abençoados por Deus, os ricos são muito privilegiados por Deus. Aí eu pensar o seguinte: se ele que é privilegiado é difícil, você imagina que sou pobre. Então eles entenderam que aqueles que eram pobres estavam mais difíceis de alcançar o reino de Deus. Aí Pedro, que gostava de falar muito, ele falou assim: Senhor, nós deixamos tudo por amor de Deus, o que a gente vai ganhar? Falou assim: vocês vão ganhar 100 vezes mais nesta vida e ainda a vida eterna, ainda a vida futura. Vocês poderão julgar os anjos, vocês vão poder julgar juntamente com o Filho do Homem. Então, esse é um privilégio
da pessoa que aceita a mudança que Cristo oferece. Ele vai poder ganhar 100 vezes mais nesta vida e ainda ter a vida futura, reinar com Cristo e também julgar juntamente com Cristo. Então esse é o privilégio que nós temos. Em Lucas capítulo 19, depois que Jesus esteve lá com Zaqueu, ele foi tocado pela presença de Jesus ali. E aí Zaqueu falou o seguinte, no verso 8, Lucas 19, verso 8: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Será que esse aqui de fato queria mudança? Ele realmente queria mudança. Ele aceitou a mudança de sua vida. O Espírito se relata que de fato ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Ele vendeu seus bens, deu metade do que tinha aos pobres, e aquelas pessoas que ele tomou algo, indevidamente ele deu 4 vezes mais. Então, de fato, Zaqueu queria mudança em sua vida. E Jesus falou: hoje chegou a salvação desta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, nós vimos nessa manhã as 3 perguntas: quem quer mudança, quem quer mudar, quem quer começar a mudança. Qual desses 2 personagens nós somos? O jovem rico ou Zaqueu? Será que a gente quer mudança de boca para fora ou de fato nós queremos mudar? Nós queremos começar a mudança. Então precisamos refletir sobre estas perguntas. Você pode abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 55, versos 10 e 11. O texto diz assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus não traz resultados neutros, ela traz algum resultado. Quando ela chega até nós, ela traz um resultado positivo ou negativo. O objetivo de Deus é que traga resultado positivo. Muitas pessoas, ao conhecer a palavra de Deus, vão se converter, uns vão renegar a palavra de Deus, vão deixar de orar. E tratando do assunto que nós tratamos essa manhã, da importância de congregar, a palavra de Deus foi dada nesta manhã sobre esse assunto. E Deus quer que ela produza resultado positivo em nossa vida. É fato que cada um de nós aqui, quem sabe por um motivo, não pode estar em todos os cultos da igreja. Mas nós podemos nos organizar para aumentar a nossa frequência na igreja. Então, que essa palavra nessa manhã possa trazer esse resultado na nossa vida, o melhoramento da nossa frequência à congregação que Deus designou. Então, que Deus abençoe para isso. Amém.